Iniciando mais uma videoaula PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL, fiquei de mostrar para vocês agora o método alterar da classe usuário. Então já estamos aqui com o nosso NetBeans aberto, nosso projeto, e aqui no index, para que a gente possa testar, seguindo a mesma linha de raciocínio que nós utilizamos para os métodos anteriores, inserir e consultar, eu já deixei preparado. Então vamos testar. Primeira coisa que eu fiz no index foi incluir aqui no código o conteúdo da classe usuário.php, que é o conteúdo deste arquivo aqui, onde nós estamos construindo toda a nossa classe usuário. Em seguida, eu instanciei um objeto chamado objeto usuário a partir da classe usuário. Portanto, nós temos ID usuário, nome, e-mail, senha, CPF e até mesmo aquele campo acessos que vamos trabalhar mais para frente. Como nós vamos alterar os dados de um usuário, eu fiz o seguinte: acessei o meu banco de dados. Estou dando aqui um view na tabela, visualizando, um select na tabela usuário, e eu vou alterar os dados desse ID 24. Então 24, atualmente ele armazena ricardo@hotmail.com, na senha tudo 0, e aqui o CPF, um CPF qualquer, único, que ele não pode ser repetido. Como é que a gente vai executar então como é que nós vamos utilizar o método alterar? Depois que o objeto for instanciado, nós vamos definir os valores para os atributos. Então, do objeto usuário, eu defino eu defino o ID usuário com 24, defino o nome, o atributo nome com Ricardo Magalhães, defino o atributo e-mail com ricardomagalhães@hotmail.com, sempre nessa sequência, objeto usuário, defino o e-mail e coloco o conteúdo. Então são os getters and setters, no caso aqui é o set e-mail, set nome. Defino do objeto usuário, defino a senha com 123 e do objeto usuário defino o CPF com um valor qualquer e disparo o comando disparo o método alterar. Portanto, lá na classe usuário já existe um método alterar, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, que deve fazer o seguinte: primeiro, conectar com o banco de dados MySQL. Segundo, executar um comando update. No entanto, o nosso comando update, se você se lembra, ele vai ser feito por meio de uma função chamada alterar usuário, que nós construímos em aulas anteriores. O update, ele está aqui no conteúdo da função. Então nós temos que passar por parâmetros o nome, o e-mail, a senha, o CPF e o ID do usuário, que vai ter os seus conteúdos, os seus campos alterados, e nessa função aqui isso vai ser executado. A nossa função, ela vai retornar 0 se o update não for executado, houver qualquer tipo de problema, e 1 se o nosso comando update for executado com sucesso. Então nós preparamos aqui uma situação exemplo, e a única alteração que eu vou fazer aqui é a seguinte: eu vou ecoar o resultado do método alterar. O método alterar vai chamar a função alterar, que responde com 0 ou com 1, portanto nós vamos ver aqui, se tudo der certo, como resposta 0, não foi possível alterar os dados do usuário. E se a resposta foi 1, os dados do usuário foram alterados. Então, vou dar um clique aqui em salvar, vamos executar, o navegador foi acionado e tivemos aqui dados alterados e ecoei 1, significa que deu tudo certo, a programação que eu implementei está correta, e agora eu vou apresentar para vocês como é que eu construí o método alterar do objeto usuário, que nasceu lá da classe usuário. Então na classe usuário, clique duplo, eu já caí aqui na função alterar. Então esse é o método alterar. Primeira coisa, eu construí o comando que vai ser executado. Então apresente o resultado do retorno da função alterar usuário. É a nossa função MySQL, passando por parâmetros desta classe o nome, desta classe o e-mail, desta classe a senha, desta classe o CPF, e para qual que é o registro que vai receber todos esses novos valores.
vai ser desta classe o ID usuário. Eu tenho como chamo a minha função executar query, lembra-se dela? Lá em minhas funções eu tenho a função executar query, que recebe um comando. Este comando, primeiro eu conecto com o banco de dados, e em seguida este comando ele é executado, armazenando em resposta a resposta do comando, e ele retorna. Então, quando nós estivermos aqui na nossa classe usuário no método alterar, resposta recebeu a resposta da execução do comando que foi implementado. Eu percorro a nossa resposta e armazeno na variável resultado um daqueles dois valores possíveis, o 0 ou o 1. Se o valor for 0, se o resultado for 0, significa que tivemos um erro ao alterar o cadastro do usuário. E aí eu serei redirecionado para index.php. Eu já deixei aqui pronto, porque quando estivermos começando a produzir a parte visual da nossa aplicação, retorna lá para o index.php, que vai ser o nosso formulário de login, e o usuário vai ter que reiniciar a aplicação. Então, se o resultado for 0, houve um erro, nós apresentamos a mensagem e retornamos para index.php. Se o resultado não for 0, ele vai ser 1, uma mensagem dados alterados. Então, em primeiro lugar, eu executo o método consultar dessa própria classe, desta classe o método consultar, atribuindo para todos os atributos os novos valores que foram alterados, porque consultar faz o select, e aí ele já captura os novos valores depois que o update foi executado. Então, voltando aqui, eu atualizo os valores de todos os atributos e apresento a mensagem dados alterados. E então a nossa função alterar, ela está em perfeita sincronia com o nosso método alterar, está em perfeita sincronia com a função alterar do MySQL. Coloque isso em prática, faça a sua programação, cuidado com as vírgulas, com as aspas, com os apóstrofos, e na sequência nós vamos ver como é que funciona o método excluir, pequenininho, curtinho. Isso fica para a próxima videoaula. Te encontro já já.